Ezequiel capítulo 17. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola para com a casa de Israel. E disse: Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de plumagem comprida e cheia de penas de várias cores, veio do Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta da mais alta dos seus renovos, e a levou a uma terra de mercância, numa cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num solo frutífero. Tomando-a, colocou-a junto às águas, junto às muitas águas, plantando-a como salgueiro. E brotou e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e brotava renovos. E houve mais uma grande águia, de grandes asas, e cheia de penas, e eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as covas do seu plantio, para que a regasse. Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Dize: assim diz o Senhor Deus: porventura há de prosperar? Não lhe arrancará as suas raízes, e não cortará o seu fruto, para que se seque, para que sequem todas as folhas de seus renovos? E isto não com grande força, nem muita gente, para arrancá-la pelas suas raízes? Mas, estando plantada, prosperará? Porventura, tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará? Nas covas do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: dize agora à casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Dize: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da descendência real, e fez aliança com ele, e o fez prestar juramento, e tomou consigo os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, embora guardando a aliança pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança e ainda escapará? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio da Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas, porque desprezou o juramento, quebrando a aliança. Eis que ele tinha dado a sua mão, contudo fez todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todo vento, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus:
Também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos. Cortarei o mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Ezequiel 18. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e mulher, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue sobre ele será. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez e, vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher do seu próximo e não oprimir a ninguém e não retiver o penhor e não roubar, der o seu pão ao faminto e cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis: porque não levará o filho a iniquidade do pai, porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo,
antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Porventura, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus: tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Portanto, não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus: convertei-vos, pois, e vivei. Glória a Deus.